Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack, o grande programa artístico. Nós aqui vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Tu por acaso já viste algum daqueles filmes que têm monstrinhos por todo lado? Pois, e eles podem vir de todas as formas, de todos os feitios, porque há uns mais simpáticos e há outros mais terríveis. Então, por que não fazeres o teu próprio monstrinho? Este tem um ar mesmo terrível, terrível. Mas quer tu acredites, quer não, ele é feito com uma coisa tão simples como isto. Papel de jornal enrolado ou amachucado. Então, vê só como é que se faz. Começa pela cabeça do monstrinho, amachucando algumas folhas de jornal até ficar com o tamanho de uma bola de ténis. Depois, une tudo com muita fita cola. De seguida pega num lápis e faz 2 buracos para os olhos. Muito cuidado ao fazeres isto. E rasga a forma da boca para que fique bem terrível. E depois abre-a o mais possível com os dedos. Agora faz o corpo. Tem de ser maior do que a cabeça, por isso machuca ainda mais folhas de papel de jornal e cola tudo. Desta vez tenta não fazer uma bola tão redonda. Se conseguires, deixar mais quadrada e maior do que a cabeça. Volta a usar muita fita cola para que fique bem firme. Depois é só colar a cabeça ao corpo. Tenta fazê-lo de forma a que fique corcunda. E lembra-te, muita fita cola e pronto. Quando estiver bem segura, ficas com um boneco completo. Mas ainda não se parece nada com o monstrinho, pois não? Então toca a pôr-lhe cauda, braços e pernas. Repara como. Para fazer os braços, enrola 2 folhas de jornal para formar um tubo. Dobra-o ao meio e depois cola as 2 extremidades com fita cola e depois fazes outro igual. Assim. De seguida, cola-os ao corpo, logo atrás da cabeça, para que se curvem como os de um monstro. Faz as pernas da mesma forma. Desta vez, enrola ainda mais folhas de jornal para que as pernas fiquem mais grossas. Depois dobra uma das extremidades para fazer o pé. Volta a dobrá-la para fazer o joelho. E a outra perna vai ser feita exatamente da mesma forma. Enrola e cola mais 2 folhas de jornal para a cauda do monstro. Cola ao corpo para o teu monstrinho ficar completo. E agora já tem braços, pernas e até uma cauda. E depois cola uma base de cartão e não te esqueças de usar muita fita cola para que não caia. Assim. E aqui está ele, agora sim começa a tomar a forma de um monstrinho com estes braços assustadores. Mas vamos precisar de acrescentar-lhe alguns pormenores e para isso vais precisar de mais cartão. Vê como. Desenha umas asas de morcego no cartão. É muito fácil. Para cima, para baixo. 1, 2 e 3. E aqui está. Mais uma, para cima, para baixo. 1, 2, 3 e voltas a unir. Recorta-as com cuidado e depois cola-as às costas do teu monstrinho. Assim. Também podes recortar uns chifres de cartão e garras para as mãos e para os pés. E depois cola tudo no seu respectivo lugar. E que tal? Muito melhor. Agora parece mesmo monstro com estes braços assustadores e podes também recortar a base da forma que tu quiseres.
Mas agora vamos precisar de dar ao monstro uma pele dura e rugosa. E para isso, de que é que precisamos? Precisamos de cola branca e água misturada em partes iguais e precisamos também de algum papel de cozinha. Por isso, repara só no próximo passo. Cobre todo o monstrinho com a tua mistura de cola e depois envolve-o com lenços de papel ou então papel de cozinha, colocando depois mais cola por cima. E não te esqueças de preencher todos os recantos. E o melhor mesmo é cobrir todo o boneco com 2 camadas da mistura de cola e do papel de cozinha. E depois de seco, ele fica absolutamente rijo, com uma pele rugosa, cheia de altos e baixos e bastante horrorosa. E agora, de que é que vamos precisar fazer? Vamos precisar de pintá-lo para lhe dar um acabamento tenebroso. Vê como. Podes pintar o teu monstro da cor que quiseres, mas o verde é muito bom. Tenta misturar outros tons escuros, como o castanho, e o efeito é espetacular. O amarelo também dá um resultado bastante viscoso. E podes sempre ir acrescentando alguns elementos. Verrugas verdes, as garras pintadas de branco e um pouco de tinta vermelha que pode servir de sangue a escorrer. E aqui está o nosso monstrinho já terminado e ele está com um ar mesmo horrível, não é? Agora, o que é que fazem os monstrinhos? Os monstrinhos servem para assustar as pessoas. E este está cheio de coisas vermelhas na boca. Bom, espero que estas coisas vermelhas sejam apenas maçãs de ketchup ou qualquer coisa assim do género. Bom, mas passamos para este monstrinho bastante mais simpático. É um monstrinho cor de laranja, com um belo sorriso, mas agora pensando bem, e se este monstrinho cor de laranja ainda se transforma num dos monstrinhos verdes? Melhor é afastar-nos dele por alguns instantes. E temos aqui este monstro horrível, que tem 4 braços e 2 pernas e um olhar maléfico. Bastante assustador também. Mas ainda há que este é o que tem o ar mais bizarro, porque não tem cabeça e imagina só que tem a cabeça debaixo do braço. E ainda tem estas asinhas roxas. Muito estranho. Por isso já sabes, aproveita estas ideias e faz o teu próprio monstrinho. Experimenta! Olá, sou eu, o Cabeçudo! Aqueles monstrinhos eram realmente fantásticos! Para fazeres o teu, abachuca algumas folhas de jornal para a cabeça. Com um lápis, faz os furos para os olhos e para a boca. Faz um corpo de jornal e cola-lhe a cabeça com fita cola. Enrola e dobra mais 2 folhas de jornal para os braços. Cola ao corpo umas pernas mais grossas e uma cauda. E fixa o monstrinho a uma base de cartão. Recorta os elementos de cartão para criares um monstrinho perfeito. Depois, cobre-o com uma mistura de cola e água e papel de cozinha. Pinta-o para que fique assustador. Fantástico! Já sabes que podemos fazer obras de arte com quase tudo e o nosso Mãozinhas sabe disso muito bem. E ele pega em coisas comuns e faz com elas obras de arte fantásticas. Agora imagina só que ele no outro dia foi até ao clube desportivo, só que o clube estava fechado para obras, então ele decidiu logo fazer um maxi art attack com as tintas e com os pincéis. Agora vê lá se consegues descobrir o que é que ele faz e o que é que ele faz principalmente com estas tampas de latas de tinta. Vê só como é que se faz uma verdadeira obra de arte.
Fantástico! Agora, viste onde é que ele utilizou as tampas? Ahá! Lá está ele a colocá-las para fazer um dos pés. Muito engenhocas este nosso mãozinhas. Tu já alguma vez viste isto? São letras em relevo e foram postas aqui de maneira a destacarem-se do papel. Pois é, têm um ar muito profissional, mas também são muito caras. Por isso vamos arranjar uma forma de fazê-las mais barato. Para isso só precisas de uma folha de papel colorido e de 2 lápis de cera, um mais escuro como este castanho e um mais claro aqui como o amarelo. Agora vê como é que vais fazer as tuas próprias letras em relevo. Repara bem. Desenha letras grossas a lápis sem carregar muito. Podem ser as letras A, B e C. Para lhe dar o aspecto de relevo, ou seja, para parecer que se destacam do papel, pega no lápis de cera mais claro e marca os contornos das letras à esquerda e em cima. Mas com cuidado para não saíres do risco. Muito bem. Depois, com o lápis mais escuro, marca os contornos da direita e do fundo. E continua até desenhares todas as tuas letras. E com estas letras em relevo podes desenhar o teu nome. Olha só, Pedro, parece que está mesmo a querer saltar do papel. E como é que fizemos este efeito? Vamos lá ver. Temos aqui em verde claro, parece que está a incidir a luz, e depois o verde escuro parece a sombra e por isso dá mesmo um efeito de relevo. Mas podes escrever outras coisas que não é o teu nome. Por exemplo, aqui em azul escrevemos Art Attack e o azul claro dá o efeito da luz e depois o azul escuro parece o contorno da sombra e isto dá este efeito espetacular que tu podes usar, por exemplo, para decorar os teus cadernos. Tens aqui este caderno de matemática em cor-de-rosa e vê lá se a matemática não parece que está mesmo a saltar do caderno. É mesmo. Podes usar estes efeitos espetaculares em tudo o que tu quiseres, por isso experimenta, faz as tuas letras com relevo. Ah, resulta mesmo bem! Lembra-te, pega um papel colorido e esboça umas letras bem gordas. Depois, usa um lápis de cera mais claro para marcar os contornos da esquerda e de cima de cada uma das letras. Usa um lápis mais escuro para marcar os contornos da direita e do fundo. Relevo fácil! E aqui tens mais um fantástico Art Attack, que é aquilo que eu chamo os padrões em leque. Vamos ver. Temos aqui um padrão em vermelho e amarelo e parece que tem mesmo um efeito de um leque. E como é que tu vais fazer isto? De uma forma muito simples, vais precisar de duas coisas. De uma régua, como esta, e também de alguns marcadores coloridos, assim como estes. Então, repara só como é que vais começar a fazer os teus padrões. Pega numa caneta e numa folha e traça linhas horizontais com uma régua. Usa essa régua como medida para os intervalos. E preenche a folha com linhas horizontais. Assim. Depois coloca a régua no canto superior esquerdo e traça linhas na diagonal. Mantém a régua sempre no canto superior esquerdo, rodando-a para conseguires o tal efeito em leque. E não te esqueças de manter a ponta da régua sempre fixa no canto superior esquerdo. Muito bem!
E aqui tens o teu padrão em leque, assim como este. E agora o que é que temos de fazer? Vamos ter de pintá-lo. Para isso vais utilizar 2 marcadores de cores diferentes, de preferência cores bem garridas, como estas. Temos aqui o vermelho e o amarelo. E agora repara só no que é que vai acontecer. Tens de colorir cada casa com cores alternadas à medida que vais avançando. Uma amarela, uma vermelha. E depois novamente amarela. E assim sucessivamente. E agora que o padrão já está todo colorido, ficaste com um xadrez em leque assim como este. Mas agora que já dominas esta técnica muito bem, que tal de experimentares uma coisa completamente diferente? Vê como. Em vez de traçares linhas retas, falas ligeiramente curvas numa das pontas. E não te esqueças de manter a régua como intervalo. E depois é só continuar até ao fim da folha. Depois começas no canto superior esquerdo e curva as linhas para baixo, fazendo a mesma coisa várias vezes. De seguida pinta os espaços como fizeste no outro padrão, alternando sempre 2 cores diferentes. O rosa e o roxo. E já sabes, continuas sempre até ao fim da folha. E quando terminares, terás um padrão assim. Olha só, tens aqui estas linhas curvas e estas linhas para este lado também curvas, mas o padrão em leque mantém-se com cores diferentes, como por exemplo o lilás e o cor-de-rosa. Que tal? Ficou bastante engraçado. Mas vamos ver um outro exemplo com linhas retas. Aqui está ele, feito com laranja e com verde e que também dá um efeito fantástico. Vamos ver com outra cor. Temos aqui este exemplo com outra cor, que é com azul escuro e azul claro e também dá um efeito bestial. Agora, há um padrão muito louco que nós vamos ver já a seguir e que tem um efeito super psicadélico, que é este, que foi feito com o preto e com o branco, mas o efeito de leque, esse, mantém-se. Que tal? Experimenta os teus padrões em leque. Agora não temos tempo para mais Art Attacks. Tivemos uma série fantástica de Art Attacks, mas esperamos por ti no próximo programa. E, entretanto, lembra-te que não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, tchau!